Boa tarde. Continuando a atividade aqui, no último vídeo eu atualizei o mapa 4, certo? Deixa eu localizar ele aqui só para mostrar para vocês. Série 2, o mapa 4. Ou seja, eu atualizei esse mapa que eu havia exportado, mostrando como seria a produção de dejetos se considerasse toda a produção de suínos no Brasil como ciclo completo. Ou seja, se eu considerar que aqueles dados de produção de suínos referente ao ano de 2017 que eu baixei do IBGE, que me traz o total de cabeças de suínos, se eu considerar aquela produção e que toda ela fosse produzida em ciclo completo, o quanto de dejeto eu produziria? Só para recapitular aqui, os parâmetros para a estimativa que eu estou utilizando vêm lá da instrução normativa da Fátima Ima, lá de Santa Catarina. Então, estou utilizando essa tabela aqui. Caso alguém queira acessar ela e tudo mais, é só utilizar aquele documento de referência que eu tenho no Drive, que a cada vídeo eu coloco o link lá para vocês irem acompanhando, né? O documento em si é esse arquivo aqui. Cada vídeo que eu publico eu coloco o link para acessar ele, que é esse documento aqui. E nele, conforme eu vou atualizando os vídeos, todas as consultas SQL que eu utilizo para gerar uma coluna, uma tabela, etc. e tal aqui, eu vou adicionando nesse documento. Neste caso, este vídeo em si é o 10º vídeo dessa nova série aí. E nesse vídeo eu vou adicionar as novas colunas para a estimativa de produção de dejetos. Quando eu digo nova, é pelo seguinte. Aquele mapa 4 que eu atualizei, deixa eu localizar o anexo 7 aqui, que é esse mapa aqui, eu considerei toda a produção de suínos como ciclo completo. Ou seja, aquele dado em cabeças que o IBGE me dá, de produção de suínos, se todo aquele suíno tivesse sido produzido em ciclo completo, qual seria a estimativa de produção de dejeto para aquele suíno? Que está aqui, ó, ciclo completo. A produção de dejeto seria baseada nesse parâmetro aqui, de 47,1. Ou seja, considerando todo o suíno como ciclo completo, eu tenho a quantidade de cabeças vezes 47,1 e eu tenho uma estimativa de produção de dejetos em litros animal por dia, ou seja, litros por cabeça animal dia. Correto? Esse dado, lá no meu banco de dados, no meu QGIS, lá na minha tabela, lá no meu banco de dados, é essa coluna aqui, ó. Eu renomeei ela, tudo mais, porque agora ela me traz a produção de dejetos estimadas a partir dessa coluna de cabeças e a partir dessa tabela aqui da instrução normativa, referente a ciclo completo. Ou seja, eu tenho a coluna com estimativa de produção de dejetos, considerando toda essa produção de cabeças como ciclo completo. Só que acontece, eu preciso adicionar novas colunas agora, que é uma referente ao PL, que eu vou utilizar esse parâmetro aqui daí para atualizar ela, 22,8, uma referente ao PD, que é a unidade de produção de desmamados, que eu vou considerar 16,2, e assim sucessivamente até chegar ao T, 4,5. A coluna de referência de produção de suínos é sempre a mesma, nesse meu caso aqui, que é essa coluna cabeças, que é o dado que eu trouxe do IBGE. Então, utilizando essa coluna de cabeças como referência e esses parâmetros de conversão para estimativa de dejetos, eu vou ter 5 colunas. Uma referente a ciclo completo, que eu utilizei 47.1 como referência para estimativa de produção de dejetos. Eu vou ter uma nova coluna aqui do lado dela para o PL, uma nova para o PD, CE e o T. Então, nesse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar essas novas colunas, correto? As consultas, as queries SQL para adicionar as colunas estão aqui, ó, lá naquele documento do Drive que eu compartilho com vocês. São essas queries aqui, ó. Deixa eu copiar elas aqui. Eu vou colar lá no meu banco de dados. Eu venho aqui no meu QGIS, certo? Conectei no meu banco de dados, estou aqui no gerenciador de banco de dados. Lembrando que esse processo eu poderia fazer também via PGAdmin, não tem problema nenhum. Ou alguma outra interface que faça conexão com o banco de dados e permita eu inserir uma consulta, uma query SQL ali, não tem problema. Então, eu seleciono aqui, fiz a conexão com o meu banco, então selecionei a tabela. Aqui, selecionei a tabela. E eu vou clicar aqui, ó, janela SQL. E eu vou colar aquelas queries que eu coloquei. Essas em verde aqui, ó, você pode perceber que ela tem dois hífen. Então essas que estão em verde estão comentadas. Então a hora que eu executar todo o código, ele vai pular essa linha, vai pular essa linha, vai pular essa linha, porque elas são comentários. Então ele vai executar somente essa query aqui, essa query, essa,
opa, perdão, essa aqui e essa aqui. O que são essas queries? Elas são queries, 4 queries para adicionar 4 novas colunas. A primeira delas é essa aqui, para eu fazer a estimativa de produção de dejetos em UPL, que é a unidade produtora de leitões, em UPD, unidade produtora de desmamados, CR, crechário, ou seja, em produtores de crechário, e aqui o T, que é a unidade de terminação, que é o seguinte, que é a partir dessa referência aqui, ó. Eu já tenho a coluna de ciclo completo, que é essa aqui, CC, certo? Que eu utilizei como referência essa linha aqui da instrução normativa e esse parâmetro de estimativa aqui de dejetos. Agora o que eu estou fazendo é adicionar 4 outras colunas lá na minha tabela do banco de dados para UPL, UPD, CR e UT. Então eu tenho aqui o PL, o PD, CR e o T. Assim que eu executar essa query SQL, o que ela vai fazer? Ela vai lá na minha tabela Tab Produção Suína Brasil, que é essa tabela aqui, ó, e vai adicionar 4 novas colunas aqui no final. Então eu tenho atualmente 6 colunas, ele vai adicionar mais 4 no final aqui, beleza? Então só vou executar a minha query aqui. E eu vou dar um refresh aqui no meu esquema, né? Para ele atualizar o que eu fiz. E vem aqui novamente, ó. Então o que ele fez? Ele adicionou as colunas de produção de dejetos em litros por dia para o PL, o PD, CR e o T, que é unidade de produção de leitões, produção de desmamados, crechários e unidade de terminação. Beleza? Só que vocês podem perceber que está tudo com valor null, ou seja, está tudo vazio aqui. Eu não parametrizei, não inseri nenhuma informação aqui dentro ainda. Aí vem a segunda parte das minhas queries aqui. Deixa eu abrir meu documento aqui, que está mais fácil. Que é aqui, ó. A query SQL para atualizar essas 4 colunas que eu recém criei, correto? Com a estimativa de produção de dejetos. Ou seja, cada coluna que eu criei, ó, o PL, o PD, CR e o T, ela tem um parâmetro específico para a estimativa de produção de dejetos, certo? Para eu estimar a produção de dejetos em UPL, eu tenho que pegar a produção de cabeças, que é aquela coluna cabeças lá no meu QGIS. Deixa eu localizar aqui. Aqui na minha tabela que está lá no banco de dados de produção de suínas, é essa coluna aqui, ou seja, estou referenciando essa coluna. Então, para fazer a estimativa, o que eu preciso? Eu preciso pegar a coluna cabeças, deixa eu abrir o outro aqui, e multiplicar por um fator de estimativa, que nesse caso vem lá da instrução normativa, que é 22,8 para o PL. No caso de UPD, o fator de multiplicação aqui, a produção de cabeças, é a mesma coluna, cabeças, que é o dado que eu baixei do IBGE. O fator de conversão para a estimativa de produção de dejetos vem da instrução normativa, 16.2. A mesma coisa para CR, mesma coluna de produção de suínos, cabeças, só que o fator de conversão para a produção de dejetos vem lá da instrução normativa, 2.3, e por fim 4.5 para unidade de terminação. Então essas queries aqui, ó, essas 4 aqui são para atualizar aquelas colunas que eu recém adicionei, certo? Então eu vou copiar elas aqui. Lá no meu gerenciador, eu vou utilizar a mesma janela aqui de consulta que eu já abri, deleto todo esse texto e colo um novo. Quando eu der update, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa tabela aqui e vai atualizar essa coluna que eu adicionei na query anterior. E depois vai adicionar essa coluna e essa coluna, com os respectivos parâmetros aqui. A coluna com estimativa de produção de dejetos em UPL, ele vai fazer a coluna cabeças vezes esse fator. Para o PD, cabeças vezes esse outro fator. E assim sucessivamente, beleza? Então, de forma resumida, foram adicionados 4 colunas na minha tabela de produção de suínos, que é essa tabela aqui. Adicionei 4 colunas, que elas estão visíveis aqui. O PL, o PD, CR e o T. E elas não têm valor nenhum dentro. Agora eu vou atualizar essas colunas preenchendo com valores. Para preencher os valores, eu utilizo a coluna referência cabeças, que é a produção de cabeças de suínos, vezes o parâmetro de estimativa de produção de dejeto lá da instrução normativa. Como ciclo completo eu já havia feito nos vídeos anteriores, que eu peguei cabeças vezes 47.1, eu não preciso atualizar novamente. Então só vou atualizar as 4 que eu adicionei hoje, beleza? Dou um executar aqui.
Pronto, atualizou. Venho aqui, seleciono o meu esquema, dou um refresh, né, para ele atualizar a visualização aqui. Seleciono a tabela e vou lá na tabela. Pronto, eu atualizei minhas colunas aqui. Ou seja, se eu pegar todos os suínos que foram produzidos em 2017 no Brasil, de acordo com o dado do IBGE, e se eu considerar que, todos foram produzidos em ciclo completo, eu teria essa produção aqui de dejetos em litros por dia. Se eu considerar que todos são em unidade produtora de leitões, teria essa produção. Em desmamado teria essa, em crechário essa e terminação essa outra. O porquê que eu estou fazendo isso para as 5 classes, para os 5 sistemas de produção de suínos segundo a instrução normativa lá? É porque depois eu consigo ter uma estimativa de produção de macro e micronutrientes nesses dejetos variam. Por exemplo, para ciclo completo, a concentração de nitrogênio, fósforo, potássio é uma. Para a terminação, a concentração é outra. Ou seja, embora para ciclo completo eu tenha uma produção muito grande de dejeto, pode ser que nesse ciclo, nesse tipo de produção em ciclo completo, a concentração de nutrientes no dejeto em si, para utilizar para fertilização, por exemplo, seja muito baixo. Ou seja, apesar de eu ter uma produção muito grande de dejeto, eu tenho uma concentração de nutrientes baixa. E no caso de terminação, pode ocorrer o oposto. Eu tenho uma produção de dejeto menor, mas como é algo mais intensivo ali, o processo de criação e terminação, que você vai dar uma ração específica para o suíno, para ele engordar e tudo mais, então quer dizer que a concentração de nutrientes no dejeto pode ser muito maior. Ou seja, eu teria que fazer um balanço ali de maior produção de dejeto, menor produção concentração de nutrientes, para eu conseguir trabalhar melhor qual que é o cenário para eu corroborar depois com a necessidade de fertilizante das plantas, das culturas agrícolas. Que foi o que eu fiz lá na primeira série de vídeos, né? Lá na primeira série de vídeos, o que eu fiz? Eu fiz a estimativa de concentração de macro e micronutrientes nos produtos colhidos, nas culturas agrícolas colhidas. Foram 18 culturas agrícolas que eu considerei, entre soja, milho, algodão, café, e vi o quanto que tem exportado nas plantas após a colheita. Ou seja, a grosso modo, se eu colher uma planta e nessa planta ali tem uma concentração X de nitrogênio, quer dizer que no mínimo, para ela desenvolver novamente, eu tenho que fornecer para ela aquela mesma quantidade para um novo ciclo de cultura, entendeu? É mais ou menos essa relação que eu vou fazer futuramente. Então aqui eu finalizo esse vídeo. Adicionei essas 4 colunas aqui com estimativa de produção de dejetos. Além da estimativa, considerando o ciclo completo, eu tenho agora o PL, o PD, CR. Vocês podem perceber que isso já varia. Ó. Apesar da matriz, digamos assim, do pontapé inicial ser a produção em cabeças, se eu mudo o fator aqui, o tipo de sistema de criação, e consequentemente o fator de produção de dejetos aqui, eu tenho para os mesmos 485 animais, eu tenho uma grande variação aqui na produção de dejetos em litros. Ou seja, se considerar que esses 485 animais desse município aqui, que eu não sei qual é, mas dessa linha aqui, fossem todos em ciclo completo, eu tenho uma produção de quase 30 mil litros por dia de dejeto, certo? Só que se eu considerar que eles são, na verdade, em crechário, isso cai para 1.000 litros. Ou seja, uma redução ali, a grosso modo, de 28, 29 mil litros. Beleza? É para ter esse patamar aqui de diferenciação, já que o dado que eu baixei lá do IBGE não me diz essas classes, ele não diz para mim se é crechário, se é terminação, se é bezerro desmamado, não me diz leitão desmamado. Se o dado em si não me diz isso, eu estou considerando aquela produção em cabeças e peguei os ciclos de produção disponíveis para eu ter ali um patamar de comparação, certo? Que futuramente eu vou trabalhar em cima disso. Fecho esse vídeo por aqui. Obrigado por acompanhar e até o próximo.